Sejam bem-vindos ao episódio 26 do VangCast, o podcast da livraria Vanguarda, onde a gente mostra como as pessoas fazem coisas extraordinárias quando se apoiam em grandes livros. A gente gostaria, primeiramente, de agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una, idealiza cidades. Mude que o mundo muda. Secopel, Centro Contábil. Ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. Chatlabs. Atendimento integrado, resultados multiplicados. Muito obrigada aí às pessoas que nos apoiam para que a gente possa cada vez chegar mais longe, né, com esse conteúdo. Também eu gostaria de pedir para as pessoas não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Spotify. Também compartilhar esse vídeo com os amigos para que a gente possa, com o maior número de pessoas, fazer da leitura um hábito. E agora vamos iniciar, né, Laerto? Vamos lá. Eu sou a Beth, da livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da livraria Vanguarda. Eu sou a Fernanda, a artista. E eu sou a Alice Gastaldon, a outra artista. Muito prazer, gurias. Sejam bem-vindas. Prazer é todo nosso. Exatamente. Obrigado. A gente ficou muito feliz aí com, né, vocês estando aqui com a gente. E agora, então, nessa semana, no dia 12, a gente vai ter o Dia Nacional das Artes. Então, a gente convidou as nossas duas convidadas trabalham com arte, né? Com uma arte bem diferenciada, que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje. Então, eu gostaria de apresentar elas. Então, a Fernanda Moreira é a técnica em design gráfico pelo IFSU, estudante de graduação do curso de cinema de animação da UFPEL, atua como artista, freelancer desde 2019 em diversos campos, com ilustração editorial, direção artística e animação. É conhecida por trabalhar em suas pinturas e criações de temas regionais, mesclados com a fantasia. Já trabalhou com empresas locais e nacionais e também é reconhecida pelos seus trabalhos autorais, como a exposição Pelotas Fantástica, que é fantástica. Ela aconteceu aqui no Parque Una, né, que foi o lançamento, ficou 2022. Por um tempo. Isso mesmo. Me inspirou também o concurso Minha Pelotas Fantástica, né? O pessoal escreveu uns contos. Foi fantástico também. Redundante, né? Foi fantástico. Isso mesmo, que foi realizado em parceria com a Vanguarda. Além disso, já atuou como professora de desenho e realizou oficinas e palestras tanto para adultos quanto para crianças em diversas escolas e locais da cidade. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, eu que agradeço. Não, e essas oportunidades, elas fazem toda a diferença pra gente, vocês não têm noção. Ah, coisa boa. E também, com grande prazer, que eu apresento a vocês a Alice Gastaldon. Mas ela tem um nome muito maior do que esse. Conta pra gente, Alice. Meu nome, na realidade, pessoal, é quase um Orleans Bragança. Vamos lá. O meu nome é Alice Soares de Moura, de Avelar Corsini e Gastaldon Cirino. Uau. Uau. Eu, quando eu vou fazer Pix pra Alice, eu nunca me confundo. Eu sei que o maior nome que vai aparecer ali é o dela, não tem outra ele fica pessoa. abreviado também. Eu fui, engraçado, hoje eu fui na Polícia Federal e meu nome encurtou, assim. Eu fui fazer passaporte e o sistema encurtou meu nome sozinho. E eu fiquei, nossa. Isso é uma trajetória, né, da tua família que... Sim, é uma trajetória da minha família desde, assim, dos meus bisavós. Meu pai sempre, ele quis enfatizar, ele sempre, né, apertou nessa tecla de que a gente tinha que valorizar o nosso nome, né? Então, eu gosto muito do meu nome, todo mundo, nossa, por que você não diminui? Mas, eu acho que ele me abriu muitas oportunidades, muitas amizades. Aqui no podcast mesmo a gente tá falando sobre isso. Então, assim, eu acho que... Da história. Exatamente. Legal. Não, mas eu vou admitir que eu queria resgatar sobrenomes que eu perdi. Eu queria ser, na verdade, Fernanda Vergara. Só que o Moreira também é do meu pai. Aí vai dar briga. Não sei se eu vou ser artista Fernanda Vergara ou Fernanda Moreira. Eu queria ser Vergara Moreira, entendeu? Os dois. Sim. Legal. Então, a Alice tem 25 anos, é mineira, estudante de animação, né? Veio para Pelotas para estudar. Sim. Trabalha na área de ilustração, 3D, concept art, sempre buscando explorar a criatividade em seus projetos. Atualmente está desenvolvendo seu projeto de TCC, chamado Movimento Perpétuo, em parceria com a Fernanda. Isso mesmo. Além de seu trabalho e estudo, Alice aproveita suas horas vagas para jogar, ler, assistir a filmes e se dedicar a fazer café com arte, que é uma de suas paixões. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada. Legal. Então, gurias, para a gente iniciar, né, esse nosso bate-papo, eu vou convidar
a Fernanda para começar falando um pouquinho, né, que ela é da casa aqui. E aí como é que vocês contem um pouquinho pra gente assim, né? Como é que começou essa trajetória? Como é que vocês se interessaram por esse mundo da arte assim? O que isso envolve? Então, eu, na verdade, eu tenho uma história bem peculiar, assim, a respeito de arte, porque eu, na verdade, eu comecei escrevendo, que é uma das coisas, inclusive, que depois eu vou mostrar. Mas eu escrevi histórias, assim, mais ou menos, comecei a escrever com uns 8, 9, 10 anos, e aí eu comecei a ter vontade de ilustrar esses personagens que eu escrevia. Legal. E aí eu comecei a aprender arte justamente a partir daí, e eu não parei mais, né? Então, eu sou uma completa apaixonada, assim, embebedada de arte. Eu praticamente desenho, pinto todos os dias, e isso é algo que faz parte do meu cotidiano desde sempre, assim. Eu realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu não sei dizer como é que eu viveria sem essa prática, entendeu? Porque eu pratico desde muito cedo. Mas também escrevo desde muito cedo. E isso me fez ter muito interesse por livros, né? Então, o meu avô, ele foi sargento do exército, e ele sempre foi um homem muito culto, assim, na minha família, assim. Eu tenho alguns parentes, assim, por parte de mãe, assim, que tem muito interesse, assim, pelas artes, assim, no geral, música, literatura e tudo mais. E o meu avô, em específico, ele foi uma grande inspiração para mim, por mais que eu não tenha conhecido ele, por causa que ele deixou pra gente um armário cheio de livros. Olha aí. E alguns dos livros que eu trouxe aqui, na verdade, especificadamente 2, são livros que são dele, inclusive, que eu me via muito sozinha dentro de casa, assim, meio que sem ter o que fazer. E eu abri o armário do meu avô justamente para ler os livros que tinham lá. E eu li livros, assim, litrópicos, enciclopédias, assim, extremamente antigas. Tinha dicionários, assim, extremamente antigos também. Reinações de Narizinho, né, que é um dos livros mais importantes que eu tenho. E tem outros, assim, que eu li, assim, alguns, né, caindo aos pedaços. Alguns, assim, cheios de traço e tudo mais. Tem até um específico que eu perdi, mas que eu considero também muito importante, que é o Memórias de um Burro, que é um livro antiguíssimo. E... tem livros, assim, de cultura regional também do Rio Grande do Sul, que me fez também, posteriormente, ficar muito fascinada pela cultura, né, local. E retratar isso posteriormente no meu trabalho também. E com o tempo, assim, eu fui tendo mais experiências, assim, com livros, né? Eu me inspirei muito, assim, em gêneros de fantasia, que aí me fizeram misturar isso tudo um pouco, assim, né? E gerar o meu trabalho, né, hoje em dia, que é justamente essa fantasia, que tem muito do que os jovens consomem, assim, né, hoje em dia, da nossa faixa etária, mas misturado com coisas locais, assim, então, né, se torna uma coisa meio uma mistureba. Uma coisa bem única, na verdade. E vai formando, sim. né? Sim. Legal, muito legal. Bom, no meu caso é bem parecido com a Fernanda. Eu também gosto muito de escrever, eu acho que isso vem também desde pequena, assim. Eu sempre primeiramente comecei escrevendo. E assim eu fui também, eu gostava muito de RPG, assim, desde pequena, não sei se vocês sabem o que é o RPG, sim, né? Sim. Roleplay game. Então, assim, eu gostava muito de fazer histórias dos meus personagens. E isso acabava refletindo na minha arte. Isso também, ao mesmo tempo, tem muito a ver com a leitura. Eu gostava muito de HQ, eu lia muito mangá quando eu era mais nova, assim. E então, começou com gibi, não? Eu ia falar dos almanaques. Eu lia muito o almanaque da Mônica, assim, era uma coisa, assim, muito pra mim. Era principalmente As Três Bruxinhas, que era um almanaque que eu lia muito, 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 que eu achava incrível, assim, a arte. E aquilo me maravilhava, eu via nelas as as cores, assim, e eu achava aquilo tão específico, elas se destacavam. E ao ver, assim, as imagens, entendeu? Eu queria criar aquilo também para os meus personagens, né? Dentro, por exemplo, do RPG, né? E fazer aquilo se tornar, né? Pintado e coisas do tipo, assim. Depois, assim, mais velha, eu fui consumindo outras questões, assim, Game of Thrones, esse tipo de coisa, assim, que eu também gosto muito. Eu gosto muito dessa pegada fantasiosa. E eu, assim, admito que eu não li tantos livros que eu hoje em dia leio, que são livros mais, assim, brasileiros, que eu gosto muito dessa ênfase. Ultimamente eu tô lendo agora uns livros mais... eu li o Curtiço, o último livro que eu li. E eu gostei, assim, demais, porque eu acho que isso pode influenciar muito na nossa arte, em quem a gente é. Eu vi a Fernanda falando um pouco sobre como os livros gaúchos inspiraram ela na arte dela, e eu acho que isso me inspira muito também no que eu quero fazer a partir de agora. Eu tô ainda em processo de desenvolvimento, né?
né? A gente fez junto Café com Arte e tal. E eu quero demonstrar cada vez mais isso, entendeu? Nessas questões, assim, de livros e como o livro pode levar a gente num outro mundo, assim. Ele meio que faz a gente viver outra realidade, né? Muito interessante isso. E nessa realidade brasileira, que eu gosto muito de mostrar, porque ela é muito única, né? E essa é a minha próxima meta, entendeu? É ter isso também, poder mostrar essa brasileiridade que a gente tem. Mas sabe que, nesse caso, eu sou muito parecida contigo, porque eu sinto que eu li poucos clássicos, principalmente brasileiros, assim, e eu peguei essa era nova, assim, de clássicos agora, recentemente, assim, de ler, o Cortiço não li ainda, mas eu li Dom Casmurro, peguei clássicos mais gerais, assim, tipo Dom Quixote, nunca tinha lido, mas sempre eu li, é até interessante falar sobre isso, porque um dos outros livros que eu li, por último, foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E esse livro é interessante porque ele é um grande patriota brasileiro, né? Uhum. No livro ele fala sobre muito que ele quer consumir coisas do Brasil e apenas do Brasil. Então eu acho interessante que essa coisa, assim, que a gente tem que dar valor a essa coisa da cultura brasileira. Eu acho que a gente tem que consumir mais livros brasileiros e eu quero levar isso pra arte também, entendeu? Porque eu acho que a gente, às vezes, pega coisas muito referentes, tipo, play de Game of Thrones, legal, é muito legal. Mas por que a gente não faz um dragão brasileiro? Faz uma coisa mais original. Mas foi o que a Fernanda acabou fazendo, né? Sim, óbvio. Usando Pelotas aqui. Usando Pelotas Fantástica, né? Eu acho que até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, com certeza. Assim, ó, eu até admito que isso foi uma coisa que na época foi muito inocência da minha parte. Eu fiz esse projeto por puro, assim, prazer e amor, assim, e acabou gerando tudo que gerou, né? Acabou me dando uma carreira maravilhosa, fiz 300 coisas depois disso. Mas, assim, originalmente eu não tinha pensado no quão valioso foi esse link que eu fiz com as coisas regionais, sabe? Essa coisa de tu ver o prédio que tu vê na tua cidade, ali na tua frente, num ambiente de fantasia que tu vê geralmente em séries de mainstream aí, o Game of Thrones, ou, enfim. E isso foi uma coisa que, depois de muito tempo que eu fui entender o porquê que o pessoal gostou tanto, né? Eu tive todo esse carinho, esse retorno que eu tive com o projeto. E a gente, às vezes, a vida é assim, né? Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo agora, o Café com Arte, a gente não sabe muito para onde vai nos levar. Mas ele, talvez, assim, daqui uns anos, assim, a gente pense, caramba, nos levou para X, Y, e a gente no início E o primeiro lugar pensou, aqui, né? É a Vanguarda que tá colhendo a gente, né? Não, imagina, a gente pensou assim, vamos... A primeira coisa que a gente pensou foi que a gente, agora que a gente está trabalhando mais afinco com arte, a gente deixou de ter aquele prazer, assim, com arte, de sentar numa cafeteria e pintar qualquer coisa aleatória, assim, que não tivesse, assim, realmente um objetivo. E aí a gente decidiu fazer esse projeto, assim, de ir na cafeteria pintar, assim, alguma coisa que seja só pra gente se divertir. E a gente decidiu gravar. E aí acabou que né, a gente acabou postando e o pessoal gostou muito, né? Tanto que nos trouxe aqui. A internet tem esse poder, né? Sim. Não, é bacana, né? E como a leitura alimenta muito, né? Essa questão da imaginação é muito claro, assim, elas estão falando do que elas estão vendo nos livros, parece que eu já estou enxergando isso, que não é nem o que vocês podem criar, assim, em relação a isso, é muito especial. Ótimo! E vocês já trouxeram vários livros, aí eu acho que a gente tem que começar falando dessas relíquias aí, que estão tá tão diferenciado aqui o material que vocês trouxeram. Uhum. Eu posso começar com os meus aqui? Claro. O primeiro que eu quero mostrar é o último trabalho que eu fiz, porque eu também trabalho com editorial. Uhum. E o último livro que eu fiz foi com a Fundação Toyota, lá sobre o Castelo Assis Brasil. Vou mostrar na câmera aqui, ó. Ah, que legal. Que se chama Meu Amigo Castelo. Foi um livro que ele foi feito para ser distribuído para as crianças da região lá. E ele conta a história do castelo de forma lúdica, né? Então a gente tem uma menina que ela tá viajando com a mãe. Aí o pneu acaba furando no meio da viagem. E a mãe, enquanto arruma o pneu, a menina se distrai com uma fada. E aí ela acaba seguindo essa fada e ela acaba chegando no Castelo de Pedras Altas. Essa página específica eu adoro. Vou mostrar. Que é da Revolução Farroupilha. Mas as ilustrações são tuas? Sim. Eu ilustrei o livro inteiro e a Vanessa, que é uma outra amiga nossa, amicíssima, fez a escrita, né? Foi a autora, no caso. E esse livro aqui é um excelente exemplo dessa questão que a gente estava falando, justamente de vincular a fantasia com a questão regional. Eu sempre fui apaixonada pelo Rio Grande do Sul.
Eu sou fascinada pela cultura, pelos detalhes. A minha mãe, ela foi professora de artes e ela sempre foi muito apaixonada por artes também. Ela coleciona livros. Os livros do meu avô são misturados com os livros da minha mãe. E a mãe, ela tinha muitos materiais, assim, de artesanato gaúcho. Muitas imagens, assim, como é que era a bota, como é que eram as roupas, como é que eram os instrumentos ali, a questão de encilhar ali o cavalo. E eu pegava muito desses livros de referência para essas ilustrações que eu fazia. E esse livro aqui é um excelente exemplo disso, de como é legal, assim, trazer um assunto tão universal para uma temática regional, assim, né, abraçar. Então, conta a história do castelo. Isso, conta a história do Castelo de Pedras Altas, assim, mais voltado pro público infantil, né? Sim. Eu não sei se vocês conhecem, né? Se o pessoal conhece, mas no Castelo de Pedras Altas foi onde se assinou o termo que encerrou a Revolução Farroupilha, pelo Assis Brasil, que inclusive foi um homem fantástico, assim, um grande representante também do direito também no Brasil, tudo mais. E o castelo tem uma rica biblioteca, né? Nem me fala. Eu peguei a edição mais antiga de enciclopédia do mundo na mão, de 1700 e não sei o quê. E pelo que me disseram lá, existem só 3 exemplares desse livro hoje em dia. Um na Europa, um lá no Castelo Assis Brasil e o outro eles não fazem ideia de onde esteja, ou não sabiam, assim. Mas assim, eu peguei aquele livro na mão e pra mim, assim, foi uma energia, assim... Nossa, aquela biblioteca absurda. Eu peguei um livro em latim também, que era de 1500 e pouco. Nossa, assim, eu tenho foto até hoje dos livros. Mas, assim, foi uma loucura. Eu queria levar essa daqui, né? Foi a Vanessa, mas eu queria ter levado essa daqui, porque essa daqui, a gente pira muito nessas coisas de arte, né? A gente fica observando os casarões de Pelotas, assim, o detalhe aqui, detalhe lá. Se ela fosse no Castelo Assis Brasil, lá enlouquecer. Nossa, eu só vi as imagens dos livros mesmo e eu ficava assim, nossa, como eu queria poder segurar esse livro e adquirir todo o conhecimento que ele tem. Absorver. Não, aquilo lá é uma loucura. Não, é linda a biblioteca. Né? Aí aqui eu trouxe algumas outras coisas interessantes. Eu acho que eu vou começar com esse aqui, que esse aqui eu tenho uma história com a Vanguarda com ele. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele é um livro que ele é um enigma. O nome dele é só S. Eu comprei esse livro na Vanguarda, na Feira do Livro, tá? Que deve ter sido de 2015, tá? Mais ou menos. Comprei por R$100, tá? Hoje em dia... tudinho. Não, é que assim, por que eu tô citando o valor? Porque esse livro aqui, hoje em dia, ele não existe mais. E eu só achei um link para vender na Amazon por R$850. Olha aí. E tu tem seminovos desse livro aqui que estão na base de R$1.500, R$2.000, porque esse livro deixou de existir. Ele é do J.J. Abrams, que é um diretor famoso aí, e ele é um livro enigma. Ele vem nessa caixa, o nome do livro em si que se vende é S, só que ele conta a história do navio de Teseu de Vemistraca. Esse aqui é um livro que não existe. Que lindo. E é um livro ficcional, né? E esse livro, ele é para tu desvendar o enigma do que aconteceu com o autor, esse tal do V.M. Straca. E tem 5 leituras possíveis que tu faz desse livro. O primeiro que tu lê a história do livro em si. O segundo que tu lê as anotações em azul e preto. A terceira leitura tu lê as anotações em laranja e verde. E ainda tem as anotações em roxo e não sei qual cor. Acho que é preto também. Sensacional. E ele vem com anexos. Porque, assim, a história do livro é a seguinte. Existem esses 2 leitores, tá? Esse livro, ele é editado como se fosse um livro de biblioteca. Ó, até que aqui tem datas de retirada e tudo mais. E esse livro aqui, ele conta a história de 2 leitores que encontram esse livro numa biblioteca. E esse autor é extremamente desconhecido. Não conhecia. E aí eles estão tentando desvendar o que aconteceu. Eu já vi a capa, mas não sabia que era tudo isso. Claro, aqui, ó. Fotita. A parte de trás. A parte de trás, beleza. Aqui. Esse livro é raríssimo. E aí, esse livro, eu nunca consegui desvendar o enigma final, porque eu não tive ainda a paciência completa, né? Porque aquele negocinho que caiu no meu colo é um negócio pra codificar, porque tem códigos no meio do livro, aí tu tem que usar aquela bussolazinha ali pra decodificar as frases. E esse livro, ele é fantástico, assim, eu comprei na época, assim, porque eu lançou e eu achei fantástico, e hoje em dia eu não sabia que ele ia se tornar essa raridade que é. E, assim, é uma das histórias que eu tenho com a Vanguarda lá da Feira do Livro. Eu, com meus 14 anos, comprando livro lá na Vanguarda. Que legal. Muito bom. Aí, o próximo só trouxe, assim, tipo, diria assim que é o primeiro livro que eu li na minha vida, que foi o meu Reinações de Narizinho, de 1961. Conferimos aqui, né, no podcast mesmo, que é um dos livros do meu avô. Inclusive, aqui tem uma dedicatória dele.
né? Que, inclusive, acho que deram para ele o livro de presente. E aí, esse aqui é um dos livros mais antigos que tem lá na minha casa. E uma das imagens que mais me traumatizou, que eu não sei se eu vou achar aqui, mas é o Visconde comido por gaivotas. Que é assim, ó, sabe aquelas imagens quando tu vê quando tu é criança, assim, e assim, te grava na cabeça e tu nunca mais esquece. Eu não sei se eu vou achar. Depois, quando a Alice mostrar os livros dela, eu procuro com paciência. Mas é o Visconde, assim, todo furado, assim, de gaivota. E eu, ai, meu Deus, o Visconde morreu. Aí depois eles dão um jeito de ressuscitar o Visconde. Comendo os milho dele. Não, é muito triste. Eu não sei se foi nesse volume ou se foi no outro também. Enfim, depois eu procuro com calma. Tá, joia. Ok, vamos deixar a Alice contar um pouquinho do... Tá, pode ser. Eu tenho ainda muita coisa pra contar aqui. Senão não ia dar. Vai, conta tudo. Se o Rei Nações de Narizinho, ele renasce, né? Eu vou procurar aqui enquanto a Alice fala. Sim. Então, eu trouxe alguns livros aqui. Eu quero falar que eles não são livros, assim, com histórias. Eles são livros técnicos. E eu trouxe eles porque eles representam muito o quanto eu tentei estudar para conseguir chegar, estudar arte, enfim. E eu acho que também tem muito a ver com os autores, porque eu sou muito apaixonada nos autores deles. O primeiro que eu vou mostrar, já que a Fernanda tá tão mostrando os dela aí, que também estão meio acabado, é esse livro aqui. Ele é um livro que eu imprimi, porque ele é um livro meio caro. A Fernanda tem o original dele. Sim. E eu queria muito ler ele, muito, muito, muito. E eu não tinha condição de comprar. Então eu acabei imprimindo. E ele é cheio de notas, deixa eu mostrar. Porque eu anotei tudo. E ele é em inglês, né? Então eu anotava, eu lia e escrevia o que eu entendia dele em inglês. E esse livro é muito legal porque ele é sobre como a gente faz para criar composição. O que é a composição? É o que a gente está vendo aqui agora. Ó. A gente está sentado entre 4 pessoas. A nossa silhueta, se a gente está interessante para ser desenhado, qual que é a posição em que as câmeras estão nesse sentido. Então, assim, ele é um livro muito sobre como a gente está sendo visto de cima ou de baixo. Porque de cima a gente consegue ter um ângulo mais perigoso, porque a gente vai sentir que a gente está sendo observado. Assim, não pode ser um bicho que está vindo tentar pegar a gente. De baixo é uma coisa mais poderosa. Quem é visto de baixo, assim, imagina você poderoso sendo visto de baixo. O contrapongue. Então, assim, esse livro ensina muito sobre isso, sobre como fazer formas. E ele fala sobre como a gente desmistifica algumas coisas que é muito importante na arte. A gente ter algumas referências, assim, que a gente usa quadrados, linhas e coisas afins que fazem o leitor ver o que a gente tem. E é muito importante isso. E eu gosto muito desse livro porque a Fernanda falou para eu trazer ele, porque ele tava todo destruído, eu não ia trazer, mas eu acho que na realidade tem um charme, né, de querer ter isso, enfim. E por isso que eu trouxe pura, ele. Né? Ele é arte pura. E ele é único também, né? Eu acho que isso simboliza que a Alice ama a arte, entendeu? É o maior símbolo disso. Sim, eu realmente amo. E depois tem outros livros também que são de arte, que eles são de um autor que eu amo muito, que é o James Gurney. Ele é vivo, ele tem um canal no YouTube e ele é uma pessoa muito dessa nossa vibe. Ele gosta muito de ler. Aliás, ele tem um livro também, que ele é um livro que chama Dinotopia, um livro sobre o universo dos dinossauros, assim, que pessoas vivem com dinossauros. É lindo, eu tenho um sonho de comprar ele, eu ainda não comprei e eu espero um dia conseguir comprar. E esse livro fala sobre... Ele é maravilhoso, esse livro. Ele é lindo. Ele fala sobre como utilizar a luz para a maioria das coisas. A luz, ela é muito importante para um desenho, porque ela representa tudo. Sem luz, você não enxerga. Então, assim, o que a gente tem aqui, se tivesse tudo escuro, a gente não ia estar se enxergando nada. Então, a luz é muito importante para as coisas, enfim. E eu gosto desse autor porque ele é muito simples na didática dele. Ele é muito... Aqui tem cada parte, tem um tipo de luz, um tipo de referência de luz. E eu amo porque eu também anoto muito, né? Eu sou muito da rabiscona dos livros. O povo fica, meu Deus, você rabisca demais os livros, Alice. Mas eu gosto porque como eu aprendo, entendeu? Eu também faço isso em livros como os que eu falei. E aí acaba que é a minha forma. E o outro livro dele, esse aqui, que eu gosto muito. E esse aqui é muito mais legal ainda, porque esse daqui chama Imaginative Realism, que fala sobre como criar da sua cabeça.
E aqui a gente tem muitas coisas legais. Ele fala como a gente pode nos usar como referência para fazer arte. Então, assim, você pode pegar a si próprio, tirar uma foto e mesclar a foto para virar uma coisa, entendeu? Ó, aqui tem uma foto de uma criança e como ele faz para conseguir fazer essas duas coisas, assim. E eu amo esses livros de paixão, porque eles representam muito essa minha trajetória na arte, de como me descobrir, de como fazer arte, de como tentar. E se... Eu acho que... Eu esqueci o nome da palavra, mas se descobrir mesmo, eu acho, assim. Então, eu trouxe esses, assim, eu acabei não trazendo nenhum tipo de livro que nem os da Fernanda, com, assim, um conteúdo mais imaginário, porque eu não tenho eles aqui, porque eu vim de Minas. E esses aqui eu trouxe porque eu ainda não terminei eles. Eles faltam algumas partezinhas para eu terminar. Porque como eles são muito, assim... Você tem que testar para você conseguir fazer eles, entendeu? Então, eu acho que é muito importante você ler um livro e digerir de verdade ele, entendeu? Principalmente um livro didático. Mas eu acho legal nesses livros que eles são didáticos, porém, eles também são imaginários, assim. Eles te levam, entendeu? Em outras, você vê as imagens. Né? Mas você pode ver aqui, ó. Você vê aqui umas imagens incas, você vai para outro universo. Você pensa assim, nossa, olha essa arte, entendeu? Como que ele fez isso? Será que tem um contexto? E aí você consegue ter mais ideias para criar. Por quê? O que eu quero falar? Que eu também tenho um projeto eu gosto muito de escrever, como eu falei no início. E o meu projeto é um projeto de um livro que eu quero criar mais para frente, ilustrado. E a minha ideia esse livro se desenvolve muito sobre isso, assim. Por isso que eu acabei indo para esse livro, que é um livro que chama A História da Minha Casa. O meu livro é sobre uma casa que ela tá para ser demolida. Ela vai ser demolida, só que ela ganha o poder de conseguir falar. Essa casa é uma casa muito antiga. E cada cômodo dessa casa, ela tem uma personalidade. Então, por exemplo, a cozinha é como se fosse uma senhora acolhedora. E essa cozinha, ela vai te acolher ali, te mostrar as paredes cheias de tijolinhos e coisas assim. E depois a sala, ela vai ser mais aberta, assim. Ela vai, tipo assim, aqui eu recebo as pessoas, entendeu? E aqui eu sou mais chegada, assim. O quarto, ele é mais resguardado. O quarto, ele é mais... Você não sabe o que acontece ali. Então, ele sempre tem aquela coisa de mistério. O banheiro só fala merda. E o pátio, ele respira liberdade. Ele tem uma árvore grande e a árvore fala também por ele. Eu quero muito fazer esse livro. Eu até comentei com a Fernanda que é o meu sonho fazer um livro sobre essa história. Eu não trouxe ela aqui para ler. Eu achei que não ia dar e tal. Mas é um sonho fazer esse livro ilustrado aí. Imagina uma ilustração de aquarela. E a gente fala no podcast, né, que como as pessoas fazem coisas extraordinárias apoiadas em grandes livros. E vocês estão trazendo exatamente, né? Sim, é nisso que eu quero dizer. Todo esse poder e todas essas possibilidades também, na verdade, do quanto isso abre e dá esse espaço. Sim, e a Fernanda disse que queria falar desses livros também, lembra? É desse daqui? Ah, sim. Não, o James Gurney, a primeira coisa que eu mais admiro no James Gurney é que no canal do YouTube dele, ele apresenta os vídeos com um lápis gigante. Meu sonho é ter o lápis gigante do James Gurney. Ele tem um lápis tamanho real, assim, dele, assim, ó. Tamanho real não, né? Tamanho, no caso, de uma pessoa. Ele é incrível. É muito engraçado. Eu mandei uma vez um e-mail pra ele. Ele é fantástico. Ele é um senhor, né? E ele é muito, assim, acessível. Ele é americano e tal. E ele responde? Ele respondeu uma vez, ele respondeu 2 e-mails meus. Uma vez, e ele, assim, ele é um grande artista. Ele desenha muito pra National Geographic. Ele desenhou várias edições da National Geographic eu acho que a maioria da National Geographic, assim, as imagens de início deles. É lindo as imagens dele. Linda. E uma vez eu perguntei pra ele por que ele não fazia arte digital, porque a gente é muito da arte digital hoje em dia, ele é muito, assim, inteligente. E ele falou pra mim, assim, que ele não faz porque ele gosta de sentir a tinta na mão. Ele gosta de sentir o cheiro da tinta e
assim, de ter a arte enquanto ele toca ela. Eu achei isso muito, muito poético, sabe? Muito poético, assim, eu achei... Na verdade, isso é, não sei tu, mas pra mim é extremamente factual. Sim. A gente sente muita falta. Ah, é? É diferente, porque, né? não diferente. sei se você sabe, mas a gente utiliza de uma mesa display para desenhar. É meio que um monitor de computador, só que tu deita e tu usa uma caneta para desenhar, né? O Pelotas Fantástica todo foi feito nesse dispositivo. Só que a gente acaba perdendo, né? Eu acho que tem uma comparação muito interessante em relação a isso. O livro físico e o livro digital. É, isso aí. Então, foi por isso que eu comprei todos os originais do James Gurney. Sim. Por causa que eu tinha os PDFs todos do livro deles, só que eu pensei assim, cara, eu preciso disso aqui na minha mão, eu preciso pegar assim, ó, e sentir o livro na minha mão, eu preciso ver as imagens impressas. Eu tenho essa O livro é diferente por causa É disso, muito né? diferente o Eu impresso. preciso poder botar o post-it aqui em cima, poder riscar, entendeu? Eu sou assim. E ele também foi inspiração pro teu Pelotas Fantástico? Olha, não muito, porque na época eu não conhecia tanto. O Pelotas, ele foi mais baseado, assim, posso até dizer que foi uma experiência minha própria, assim, porque eu já explorava fantasia desde sempre, eu sempre fui de pintar fantasia. E aí me sugeriram, assim, por que tu não faz a fantasia que tu tá acostumada a fazer, só que sobre prédios de Pelotas? E eu... Nossa, boa ideia! E aí eu fiz uns esboços, assim, eu fiz os esboços, coloquei numa pasta, botei embaixo do braço e fui mostrar pros meus amigos. A gente se encontrou até na praça, Coronel Pedro Osório, quando eu fui fazer. E aí gente, eu tô com umas ideias, assim, de esboço. O que vocês acham? Botar um dragão, assim, na Torre do Relógio, fazer o Banco do Brasil assim. E eles, super legal, poxa, faz aí, vai ficar super legal. Aí eu fiz a primeira arte e já bombou, assim, né? Mas eu usei de referências mais, assim, foram os prédios em si, assim. Foi bem essa relação minha com os prédios. Assim, o que eu olhava pro prédio, o que eu enxergava no prédio, entendeu? Foi estritamente isso. Por isso que eu digo para o pessoal que me pergunta que a origem do Pelotas Fantástico foi muito pura. É realmente a minha perspectiva completa e pura daquilo ali, entendeu? Não tem outra ideia. Assim, eu até fiz outros projetos depois, mais com embasamento, assim, outros materiais. O James Gurney mesmo já tinha estudado melhor na época, até material histórico. Só que pro Pelotas Fantástico ele foi muito genuíno. Muito, 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 assim, extremamente. Tanto é que pra mim foi extremamente inesperado tudo que aconteceu depois. Bacana. Nessa conversa com a Alice me gerou uma curiosidade. Qual foi o primeiro livro que tu lesse, tu lembra? O primeiro livro que eu li... Livro mesmo, não. Eu sei o primeiro mangá que eu li. Né? Que é mais uma sequenciazinha de livros, né? Mas foi Yu Yu Hakusho, que era o meu irmão. Ele tinha um box gigante. O meu irmão é uma grande inspiração pra mim também, porque ele tem muitas coisas, assim. Ele tinha muitos livros também. Eu lembro que eu nunca li, mas eu achava muito incrível que ele tinha um livro do Arte da Guerra. E é, assim, um livro muito famoso, né? Mas eu achava muito legal, assim, ter aquele livro ali na estante dele. E aí eu queria muito ser o meu irmão, né? Então, assim, eu adquiria muitas coisas dele. E uma dessas foi os mangás. Eu sempre fui mais da imagem, assim, tipo... Ele é mais velho que tu? Sim, ele é 15 anos mais velho que eu. E aí foi o primeiro mangá que eu li. O primeiro livro que eu li mesmo, eu não lembro. Eu lembro mais, assim, na minha infância, assim, mais os meus 10 anos, que é onde eu consigo lembrar mesmo. Mas eu tenho certeza que eu li antes, assim. Às vezes o meu pai lia pra mim, sabe, também. Ele tinha também As Barcas, assim. Eu gostava muito de livro acadêmico também. Eu achava muito legal, assim, ler sobre animais aquáticos, assim. Eu adorava... Eu lembrei uma coisa, assim, era um mangá, um almanaquezinho sobre dinossauros. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li, agora, parando pra pensar. Eu gosto muito de dinossauros, eu adoro. Eu tenho uma tatuagem gigante no braço de um dinossauro, porque eu adoro dinossauro. E eu li, foi o primeiro livro sobre, assim, como era a extinção deles. Era um livro muito legal. E eu acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, na minha vida. E isso é muito importante, porque, voltando agora, recapitulando, né? Mostra muito do que... na minha arte também, tipo, ou em quem eu sou, como eu te falei, eu tenho uma tatuagem, enfim. E eu acho que isso é muito sobre a gente, assim. Acho muito legal a Fernanda ter essa coisa, assim, muito mais clara na trajetória dela.
de como que as coisas da infância dela e da adolescência foram transmitindo na arte que ela tem agora. Tanto que ela tem ainda, né? Ela já tem uma como que fala? Uma carreira bem mais... Tamo indo. Não. Uma carreira bem mais nova, difundida, assim, eu acho. Mas é bem difundida, assim, eu acho, a carreira ainda dela temos muito que viver. Em cima disso, assim. Com certeza, obviamente. Eu acho que na realidade, a gente tem muitos altos e baixos, né, nas nossas carreiras, assim. Mas eu ainda tô tentando encontrar o meu caminho, exatamente. Tanto que, né, é bem diferente, assim, as nossas trajetórias, mas é muito importante. Eu quero dizer também que tem uma pessoa que é uma inspiração pra mim, que é essa menina aqui, ó, do lado. Na realidade, ela é a minha maior inspiração atualmente. Que legal. E a minha melhor amiga, tudo pra mim, na realidade. É a pessoa que mais me ajuda e me apoia aqui. Vocês estão fazendo o trabalho juntos, né? Sim. O TCC. E vocês estão com umas caixinhas que a gente não falou no início, que eu estou curiosa. O que são essas caixinhas aí em cima da mesa? Cada uma com uma caixinha, né, Lerto? A gente não falou disso. Vocês estão vendo que as caixinhas são bem loucas, né? Elas ainda não estão terminadas. Eu tenho que terminar a minha. Mas esse aqui é do nosso quadro do Café com Arte. É que a gente sorteia tema e sorteia a técnica. Vamos sortear um bem. Sim, a gente vai sortear um pra demonstrar aqui qual que seria, se a gente fosse fazer uma arte, que agora qual que seria o tema e a técnica. Meu Deus, tem muita coisa maluca. Tem muita coisa maluca, tá, gente? Mão. E formas. Foi normal até, mão. Formas. Interessante. Então, é que eu tava comentando sobre forma. A forma é muito importante, a silhueta ou algo assim. Mãozinha. Mãos e formas. Mas a gente tem... E aí, vocês fazem o sorteio, vocês já tá definido ou pode mudar isso? Não, a gente normalmente não muda, assim. Tá valendo que foi sorteado mesmo. É se desafiar. O último tema que a gente saiu foi animal com raiva. E arte estilo japonesa. Então, assim, ó, agora na minha mente aqui, eu pensei... Eu não sei se vocês já viram, mas aquelas artes japonesas de uns animais meio bizarros, assim, tipo uns gatos, assim, meio atirados, assim, né, umas raposas. Então, assim, a gente pode pensar muito, sei lá, animal com raiva, pode ser um animal raivoso, tipo, e aí você pensa, tipo, um crocodilo maluco, assim, entendeu? A gente tem eu já ia pensar no cachorro, ela foi lá no crocodilo, né? Essas coisas japonesas, né, tá super em alta, tem vindo muita literatura em relação a isso. Muito legal, né? Muito legal. E vocês? E vocês têm alguma inspiração, assim, ou algo assim também que trouxeram pra vocês? Não sei se eu posso perguntar também. Claro, estão aqui, né? A gente meio que vai... Qual é a... a inspiração pra trazer quem vocês são, talvez, ou algo assim também, que possa inspirar a arte de vocês, assim, eu acho, algo assim. Qual a relação de vocês com arte? Qual que seja, literatura, música... eu bem mais literatura, né? Sei lá, eu tô há 28 anos trabalhando com livros, então eu gosto dessa mistura, assim. Eu acho que o que me atrai são as formas diferentes e como elas se comunicam, né? Então, eu acho que, tipo, as histórias inspiram outras artes e outras artes inspiram as histórias, né? Então, essa cruz, assim, eu trafego muito por esses dois lados, assim, né? De onde é que veio a inspiração e como é que ela voltou. Então, eu acho que as letras, as coisas visuais, para mim é muito mais do que músicas e outras coisas, assim. Eu sou muito mais dessa questão visual, eu acho que isso me atrai bem mais. Legal. Pra mim é a literatura, entende? Eu, tipo, não escrevo, mas, tipo, essa parte de ouvir música, por exemplo, de literatura, de ouvir o que as pessoas têm para escrever e contam. O que a gente fala, às vezes, no podcast, o que uma pessoa escreveu lá nos anos 50, por exemplo, A Arte da Guerra. Quando é que ele foi escrito? E hoje ele é muito atual, entende? É isso que me encanta da literatura, entende? Muito legal. O que foi escrito há 50, 100 anos atrás e hoje isso está muito em evidência. Sim. Vivo, né? Muito legal. E reinscrito, assim, com novas inspirações e tudo isso. O Pequeno Príncipe é outro fato, entende? Sim, das pessoas falarem. Sim. Quem lê O Pequeno Príncipe em Fases da Vida. É um livro imortal, né? Tem um livro que recentemente eu li também. Eu li esse ano. Tô tentando ler bastantes livros esse ano. Tipo assim, eu posso dizer que eu
eu acho que eu fui uma pessoa que pecou um pouco. Eu adoro ler, mas eu não li tanto na minha adolescência, sabe? E agora, depois eu acho que a faculdade me fez ter uma mente muito diferente para isso, assim. Legal. E eu queria ler mais esse ano, tô tentando ler mais. E um livro que eu li esse ano que me fez muito ter esse pensamento foi o Retrato de Dorian Gray. Eu tava falando pra Fernanda, que é um livro que eu também gosto muito de retratar na arte, assim, porque ele tem muito essa coisa meio vampiresca, assim, uma coisa meio macabra do ser humano, não sei dizer, assim, mas ele fala muito no livro sobre como que sobre, assim, como o ser humano anseia, assim, os anseios dos seres humanos, assim, de como o ser humano é uma coisa e que a gente vê, que, né, não sei se vocês sabem do livro, mas, assim, o tema principal do livro é que ele tem um retrato que envelhece e fica horrível por ele e ele continua sendo lindo, mesmo fazendo essas coisas horríveis. No final, ele meio que tenta matar o retrato e ele morre, porque o retrato era ele. E esse retrato ele era um cara cruel, ele fazia coisas horríveis, e o retrato que tinha essa cara, né, grotesca. E é muito sobre isso, conta as aparências que a gente tem. E eu adorei o livro, eu adorei o tema que ele trouxe, principalmente com essa... Na arte isso pode ser muito expressado mesmo, sabe? Principalmente por ser um quadro, né? É muito legal, eu achei muito interessante o tema, enfim. Assim. Eu tenho a teoria de que... Eu não sei se é verdade, se é meio... não se dá coisa na minha cabeça, mas me parece que a sensibilidade que a gente tem para uma arte, ela serve meio que para todos. Existe uma sensibilidade meio universal, sim, assim, para artes no geral, sabe? Sim. Eu acho que uma pessoa que ela tem a sensibilidade da literatura, da música, da pintura, que seja um meio, entendeu? Ela já meio que tem um pé em todas as outras. Eu acho que ela fica bem mais sensível. Sim, sim. Sim, ela brota, né? Com certeza. E uma questão alimenta a outra. Eu me trouxe muitas memórias legais, foi da Reinações de Narizinho, porque a gente assistia, além da gente ler os livros, né? Tipo, eu na minha infância, Achei o Visconde morto. Que trauma! E além, né, tinha o livro e toda a série, que sim, a gente não tinha tantas opções. Então... Que passava na TV também. Não, era o que passava, entende? E esse livro aqui, falando em trauma, esse livro eu só trouxe porque eu pensei, cara, eu vou ter que levar esse livro, porque esse livro aqui foi esse tipo de livro de ilustração antiga que só traumatiza a criança. Não, tem uma do essa Lobis, é de qual? Tem o do Bela e a Fera. Essas são dos clássicos? E olha, ele tá até sem capa já, de tanto que eu li esse livro. Mas tem um, assim, que é da Fera, assim, que é um retrato, assim, que pra mim... Ó, aqui, ó, achei a história. Vamos ver se eu acho o retrato dele. A Fernanda já fica louca pra refazer assim, isso tudo. Não, eu pensei que hoje, assim, ia ser o dia pra eu mostrar os meus trabalhos. Mas é umas artes, assim, lindas, né? Maravilhosas. Só que, assim, tu vê isso aqui quando é criança e é engraçado, porque quando a gente vê, assim, aqui, ó, aqui tem a Fera deitada, ó. A Fera era extremamente estranha, olha isso aqui. Parece um porco. Não, e quando a gente é criança, é muito estranho. Aí tem sempre umas artes, assim, que nos grava, assim, na cabeça, não sei explicar, assim. E isso foi um dos retratos, assim, da Fera, assim, daquele livro que sempre fica na nossa cabeça. Com filme é muito sobre isso também, né? A coisa visual é muito, muito marcante. A influência dos clássicos. Isso, não, e ainda, eu não sei se foi por conta das edições de livros que eu li, tudo quando era jovem, assim, pequenininha, né? Quando era jovem, ainda sou jovem. Não, elas falam como se tivesse, né? Muita idade, né? Nossa, não, muita, eu queria muita ter trajetória. Feito tantas coisas. A Alice mesmo disse, meu Deus, olha tudo que elas fazem, né? Não, mas é a idade que a gente tá tudo ansioso, né? Faculdade é assim, a gente tá tudo... Final, TCC, agora a gente dá um desconto. E... até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Tava falando dos clássicos. Tá. É que eu não sei se foi porque eu li livros todos em edições muito antigas, que as primeiras ilustrações que eu vi eram sempre essas com nanquim, essas renascentistas, assim, que vi umas imagens, assim, na minha cabeça, que gravava de um jeito essa do Visconde mesmo, pra mim, assim, ó... Nossa, eu chorei tanto no dia que eu li isso. O Visconde morreu comido por gaivota. Vamos para a próxima. E autores, assim, vocês têm algum que vocês referenciam lá do início da literatura de vocês?
Do início, eu já ia dizer, se for no geral, a gente primeiro fala de James Gardner, né? Não, do início eu acho que os principais mesmo que eu falei do Maurício mesmo, é um grande, assim, eu sempre gostei muito de tirinha, eu acho muito legal, assim, eu lia muito. Você não pegou a época da Turma da Mônica Jovem, né? Não, eu tinha do almanac mesmo, os almanacs antigos, assim, sim, porque me deram os almanac, uma namorada do meu irmão deu pra ele e deu pra dar pra mim. Então eu ficava relendo vários almanacs, eram uns livrão, assim, grandão, grosso, assim, da Turma da Mônica, e tinha várias histórias. Eu adorava, assim, eu acho que ele foi o meu primeiro, assim, a minha primeira inspiração. Amo. Enfim. Não, eu tive os gibizinhos já separados, assim, do Chico Bento, tive muito Tio Patinhas também, nossa senhora. Muito, muito mesmo. Pior que Turma da Mônica eu tinha pouco, eu tinha mais Chico Bento do que... Só que aí depois eu peguei a Turma da Mônica Jovem. E eu tinha uma coleção assim, desse tamanho, assim. Eu não peguei. Vendi tudo, é o maior pecado. Mas olha, eu até trouxe o último livro que eu tenho pra mostrar, é justamente de um dos autores que eu mais amo na minha vida, que eu posso dizer que foi o que mais me inspirou em termos de fantasia, apesar de ser meio sombria, Kentaro Miura, de Berserk, que é um mangá. E esse aqui eu comprei recentemente, eu comprei na última feira do livro, é o volume 1, o que eu achei extremamente raridade. Mas eu li isso aqui na época, quando eu era adolescente, na internet mesmo, nos sites de pirataria que tinha, tudo, enfim. Né? A gente dá o nosso jeito. E o Kentaro Miura, assim, ele faleceu, ele deixou a obra pela metade e foi, assim, um dos dias mais tristes da minha vida, porque Berserk fez muito parte da minha trajetória como artista. E ele traz uma coisa, assim, que eu gosto muito de falar nas minhas redes sociais, que é sobre a fantasia, que ela é contemplativa. Porque o pessoal, assim, as pessoas geralmente tratam essa fantasia, Senhor dos Anéis, essa coisa épica, o dragão, não sei o quê. Mas, na verdade, eu tenho uma relação com a fantasia de fazer um mundo, assim, onde aquele mundo ele não foi feito para te encantar necessariamente em todos os ângulos. Por exemplo, um dragão na posição épica. Por exemplo, a arte do Pelotas Fantástico, onde tem o dragão na Torre do Relógio, tem um detalhe que ninguém viu. Acho que só talvez nas obras originais do Pelotas Fantásticas Gigantes, que daria pra ver. Mas o dragão, ele tá simplesmente enrolado ali na Torre do Relógio e ele tá, tipo, tocando em vagalumes no céu. Ele tem uns vagalumes, assim, ele tá com a ponta da asa nos vagalumes. E eu sempre gostei de tratar a fantasia como uma coisa contemplativa. Por exemplo, Moebius mesmo, não sei se vocês conhecem, mas é um autor também de quadrinhos, assim, que tem muito dessa fantasia, assim, que é aquele mundo que tá lá e ele existe, tem aquelas criaturas e ele tem as suas coisas boas e ruins, mas não necessariamente aquela fantasia épica que tá sempre, batalhas e um monte de coisas, sabe? E eu sempre achei isso muito bonito. E o meu objetivo, se eu posso dizer que eu tenho um objetivo, assim, como artista plástica, é trazer a fantasia para esse mundo das artes plásticas nesse sentido, assim, de contemplação, entendeu? Não ser uma coisa, assim, necessariamente épica. Mas, às vezes, pode ser, tipo, uma pintura de sei lá, uma criatura dormindo. Que seja, entendeu? Um dragão ou qualquer coisa. Eu sempre fui fascinado por isso. E o Berserk, ele é justamente assim. Ele é uma obra que chamam de Dark Fantasy, que tem muitas outras obras que se baseiam nele, por exemplo, a saga de jogos Dark Souls, que muita gente conhece, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente já jogou bastante. Sim. E Dark Souls também é uma obra que bebe muito do Berserk, nesse sentido de ter um mundo ali onde, no caso de Dark Souls, ele tá decadente e é aquelas ruínas. Eu retrato muitas ruínas também no meu trabalho, muitas. O Pelotas Fantástica mesmo tem várias obras, assim, que é os prédios de Pelotas, assim, com vegetação, tapados, assim, pela natureza, como se o tempo tivesse imortalizado eles, né? E eu acho isso lindo, lindo, fantástico. Eu viajo, assim, nessas imagens, nessas ideias. É engraçado a Fernanda falar sobre isso, porque eu também sou muito semelhante. Eu acho muito mais bonito as coisas na simplicidade do que naquela coisa, tipo, muito engrandecida, muito na cara, sabe? É engraçado ela falar, uma coisa que me fez muito também nessa trajetória, não tem nada a ver, mas os jogos, assim, eles me trouxeram muito para esse mundo artístico. E é legal ela comentar dessa questão do Elden Ring, né, que é o do Dark Souls, que tem um jogo também que ele é muito contemplativo, ele é muito sobre isso, que é um jogo que chama Shadow of the Colossus. E ele é muito sobre ter um mundo e ter as criaturas que vivem ali e elas só existirem, entendeu? E é muito legal isso, porque às vezes você acha que você é o centro das atenções, você é o protagonista, mas você não é o protagonista, você não é nada, entendeu?
E é muito legal você se questionar sobre isso. Às vezes nos livros a gente se questiona sobre isso. Então tem isso também nos jogos, que é muito interessante. Que beberam de livros. Que beberam de livros, obviamente, e a gente está bebendo deles. A gente bebe deles para produzir arte. Ou produzir que mais incrível. livros. É uma outra visão. É. E muito legal. Agora, o que eu fiquei ligada é que a gente tem que olhar a tua arte com outros olhos, assim. Eu gosto de deixar o pessoal ter a sua interpretação, assim, mas essa é a interpretação que eu tenho do meu trabalho. É o que eu quero passar, entendeu? Tem gente, assim, que... Por exemplo, tem uma pintura específica que eu nem sei se eu tenho postada, mas ela se chama Tempo. E é um dragão enrolado numa árvore. E a árvore meio que cresceu por cima do dragão, assim. O dragão tá meio que imortalizado naquela árvore. E tem pessoas, assim, que enxergam cada coisa naquilo ali. Tem gente que me diz que parece uma onda subindo na árvore. Tem gente que me diz que parece um pedaço de um corpo de uma pessoa, assim. Porque é um tronco de uma árvore, assim. Então, cada um enxerga de um jeito. Também tem uma pintura minha também que o pessoal, assim, divagou. Que eu não sei se vocês sabem, no caminho de Rio Grande tem uma casinha muito icônica. Tem. Que ela fica... Antes do pedágio. Aquela casinha eu pintei ela, só que o que eu decidi fazer? Decidi aplicar fantasia, né? E aí, no fundo, no meio das nuvens, assim, meio que parece umas nuvens, mas é, na verdade, uma criatura gigante dormindo. E aí eu perguntava para as pessoas assim, o que vocês enxergam nessa pintura? E aí muitas pessoas diziam que enxergavam a criatura dormindo, aí outras diziam que enxergavam uma cidade, outras diziam que enxergavam só nuvens, outras, entendeu? E isso te diverte isso muito legal. Eu acho muito fantástico assim. Cada um tem a sua própria arte dentro de si próprio, né? Sim. Aí teve pessoas que viraram pra mim e falaram assim, que o dragão na torre do relógio, será que ele vai tacar fogo na cidade? Eu, não, gente, ele tá com uns vagalumezinhos ali na não é porque ele é uma criatura perigosa que ele precisa ser, de fato, um mal da história, né? Às vezes as criaturas só existem, a gente, às vezes, que vai lá e cutuca elas, né? Exatamente. Bem isso. Elas já falaram vários gêneros aí que elas trafegam, né? Não. O HQ, o mangá. Música também, sou apaixonada. Eu acho que música é muito importante também. Música faz a gente viajar. Eu acho que a trilha sonora é muito importante. Até mesmo pra ler, assim, eu gosto, às vezes, de ouvir uma música. A música é tudo também, já que estão falando. E vocês conseguem ler mais de um livro ao mesmo tempo ou é para cada momento? Jamais. Eu até consigo, porque eu gosto muito de livro técnico, né? Eu gosto muito de livro assim, mas eu também fico meio cansada. Então, por exemplo, agora eu tô lendo um livro técnico sobre como desenhar cabeças, que é do Andrew Loomis, que ele é muito famoso nesse mundo artístico, mas eu também tô lendo Maquiavel, tô lendo O Príncipe. Então... Legal, ela levou a sério os clássicos. Eu tô lendo 1974. O início foi meio... Eu tô gostando do Príncipe, eu achei bem legal. Eu tô gostando mesmo. Mas agora assim, tô legal. eu acho. É isso aí. As primeiras que falaram que lê um livro de cada vez, né? A maior parte. Mas ficção eu não consigo. Ficção, pra mim, eu tenho que estar assim, mergulhada. Técnico, beleza. Eu também leio, assim, meio... mas eu leio pouquinho, assim, dos técnicos, porque não dá pra digerir eles. Não, sim. Até por causa do tempo. Não, mas ficção... 100 anos de solidão mesmo. É que eu sou devoradora de livro, né? Quando eu começo um livro, eu devoro ele. 100 anos de solidão, Nossa senhora, que livro incrível. Nossa, eu acho que 100 anos de solidão, assim... Eu vejo que tem muita gente que fala que é um dos seus favoritos. Mas realmente, assim, não tem... Cara, aquele livro, tu termina assim, tu pensa, eu tô órfão. Não, assim, é muito fantástico aquele livro, a narrativa toda. E assim, achar outro. Eu espero que a Netflix, eu sei que vai lançar uma série agora, eu espero que ela faça um bom trabalho, porque esse livro é muito incrível, muito incrível. Aí não tem como, tu fica naquela narrativa e tu se afunda e tu segue naquela descida e eu não consigo ir pra outra história, impossível. E qual é o local preferido para ler? Eu gosto muito de ler na sala, porque eu gosto muito do sol da janela. Minha janela, eu moro numa casa antiga, né? E aí, às vezes, num período específico, agora eu gosto, assim, agora no inverno, no meio-dia, pro sol bater em mim enquanto eu leio. Assim, eu gosto bastante, porque é um momento de calma ali depois do almoço, assim. Aí eu leio um pouquinho, durmo, e aí vou fazer as minhas coisas depois. Mas é mais ou menos isso, eu leio uma meia hora, mais ou menos. Eu tento, dar tempo pra mim mesma, pra conseguir gostar e achar aquilo divertido, Todos os dias tu lê? Não, todos os dias não dá, por causa do TCC. Mas eu diria que pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana. E tu, Fernanda? Qualquer lugar que não seja minha casa, porque se eu tô em casa, eu trabalho. Eu não consigo. Assim, pra mim...
pra mim, o livro é aquela coisa assim que eu tô saindo da minha casa e aí eu levo o livro debaixo do braço e aí eu leio o livro. Aí eu leio bastante, geralmente eu leio horas, assim, horas. Mas eu tenho que estar... Eu não posso estar em casa porque a Alice também, a gente é o que a gente chama de workaholic. A gente não consegue parar de trabalhar. Eu mesmo, assim, se deixa, eu tenho muito problema com insônia, coisa do tipo, então eu tenho que me regular bastante, assim, né? Bastante essa coisa de ansiedade. Um lugar muito bom. Tu trabalha no teu quarto? Sim, eu tenho, né? A gente tem todo o nosso estúdio quarto, né? Por enquanto, mas o sonho é ter um estúdio, né? Sim. Né? A gente um lugar bom pra ler é com café. E cafeteria. Com cafeteria, né? A Pois cafeteria é, elas vão lá na cafeteria de Rio Grande, já ficou combinado. Sim, com certeza, não. Agora é com compromisso, certeza. Agora é compromisso. É sério, a gente vai sim, com certeza. Beleza, qual é então agora, para as duas, qual é a próxima leitura? Já tem aí algum livro escolhido? Eu tava querendo muito ler... o próximo livro que eu quero ler agora é um livro, assim, fantástico. Eu não quero mais ler nenhum clássico. Então, o próximo que eu quero ler agora é A Bússola de Ouro. Porque eu sempre quis ler esse livro. Já leu, Lerto? Não. Eu tô tentando ler os livros que eu compro porque eu sou acumuladora de livro, né? Eu também sou. Eu tô com 1974 pra terminar, né? E os próximos, honestamente, eu não lembro, porque eu tenho tanto livro que eu tenho pra ler, que eu tenho que catar lá na minha prateleira lá pra lembrar. Me recomendaram um livro que eu tô muito afim de ler, que é A Revolução dos Bichos também. Sim. Mas aí isso é mais clássico, né? É do mesmo autor. Sim, isso mesmo. Legal. Um gênero literário. Eu acho que ficção científica. Eu já ia dizer a mesma coisa. Eu achei que ela ia dizer HQ. Não. Claro, né? Gênero, assim, em termos de tema, assim, fantasia, ficção científica. Mas em formato, história em quadrinho. Sim, com certeza. O que eu mais li na vida foi história em quadrinho. Na verdade, foi o primeiro trabalho que eu fiz, que começou a minha carreira antes do Pelotas Fantástica, foi história em quadrinhos, que é a minha história em quadrinhos autoral, que é Adentro, que é justamente essa história que eu escrevo desde criança, desde os meus 8, 9 anos, que eu comecei a ilustrar por conta dos personagens e eu desenvolvo desde então. Tem mais de 10 anos já. E eu tenho os primeiros esboços, inclusive, dos primeiros personagens. É incrível. É um projeto... Eu tenho tatuagem no braço dessa história em quadrinho. É o meu projeto de vida, assim. É o que eu disse, o Pelotas Fantástico eu fiz muito na inocência e cresceu demais. Mas, assim, se eu posso dizer que tem um projeto que eu tenho expectativa, que eu realmente, assim, quero fazer como projeto, assim, da minha vida, é Adentro. Eu espero que eu consiga. Né? E desde então... Adentro foi o nome que tu deu. Adentro é o nome da história. Porque é uma história, assim, que ela é de uma ficção científica, meio fantasia, só que ela trata muito do assunto da alma. A alma é o cerne da magia no mundo. Então, é por isso que eu falo de Adentro, porque ela é muito filosófica nesse sentido, assim, entendeu? Então, é por isso que veio esse nome. Adorei. Gurias, a gente está chegando no final aí. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, para as pessoas que, sei lá, que têm uma vontade muito grande, né, de trabalhar com arte. E que caminho que vai? Qual é a mensagem de vocês aí para estimular muito mais essas pessoas? Começa tu, eu vou falar que... Vai falar. Eu acho que a primeira coisa é não se deixar com medo e consumir tudo que puder. Porque às vezes as pessoas têm muito medo, eu não consigo porque eu sou ruim, eu não sei desenhar. Mas às vezes tem ideias na cabeça, sabe? Eu acho que as pessoas têm que tomar o primeiro passo, colocar um passo na frente e tentar. Ninguém vai se importar, você pode ter aquilo pra você, entendeu? E depois disso, você pode se colocar mostrar... a sua verdade, né? Exatamente. E também, né, estudar. Eu acho que também é muito bom a gente ler, principalmente, porque ler não faz mal. Ler te traz conhecimento, e conhecimento é poder. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco de experimentar, se permitir, e depois também usar esse permitimento como estratégia para estudar, ler e fazer o que for preciso. Acho que é bom. Eu faço das palavras da Alice as minhas, mas eu boto um adendo de que eu acho assim que a gente tem que ter uma balança, entendeu? Uma coisa que eu vejo, um problema assim, muito grande que eu vejo no pessoal da nossa geração mesmo, que a gente está vivendo num mundo muito acelerado,
que tem muita informação para tudo que é lado. Assim, tem sempre alguém para te dizer o que é certo, o que é errado, que tu tá errado, tu tá certo, o que é melhor, o que não é. Tu nunca tá certo, nunca tá assim definido naquilo que tu quer fazer. Então, chega um momento assim que a gente tem que consumir, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que, né, observar os mestres da área, né? Só que a gente tem que chegar um momento assim, dizer, deu, agora eu vou fazer. E é esse bater do martelo que faz a gente tomar a atitude de treinar de fato. Porque eu vejo muito pessoal assim, pessoal com muitas ideias, muitas influências, muita coisa e não acaba não tendo um norte, né? Acaba ficando perdido. Sim, ou sentindo, é um excesso. O excesso até atrapalha. Tá exatamente. Então, eu ou acho desvaloriza ou atrapalha, né? Eu acho que E era esse complemento, só não quis cortar a Fernanda, né? Isso. Porque justamente na idade de vocês, nessa faixa etária, o excesso de informação é demais. Nesse mundo vocês líquido. são muito abertos, porque vocês nasceram nesse meio, né? Sim. Então vocês têm um acesso muito facilitado. Sim, e tem prós e contras disso tudo, né? Sim, claro. Eu não sei se parece assim, às vezes, eu não sei, às vezes eu me sinto eu sou nova, mas a minha alma parece que já é de velho, porque tem muita coisa que eu já não consigo absorver, sabe? Dos comportamentos, assim, da questão da internet mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito limitada, né? Acho que tanto pelo jeito que eu me desenvolvi em relação à arte e tudo mais. Mas assim, eu acho que genuinamente... Mas é bacana, eu acho que a gente reconheceu um grande passo, sim. Genuinamente, eu acho que é amar o que tá fazendo, entendeu? Tu tem que ver, tu tem que não amar o resultado, mas amar o processo. Cara, é amar arte, entendeu? Fazer arte. Sentir o prazer de sentar, botar uma música daquelas bem inspiradora e fazer uma pintura, sabe? Ler um livro... Qualquer coisa, sabe, que seja assim. Eu acho que amar o processo, que muda tudo, entendeu? Porque quando tu não ama o processo, tu vai criticar o resultado. Tu vai ficar sem paciência de lidar com o processo. Não, parabéns, adorei. Eu acho que é sensacional pra gente encerrar esse papo. Muito inspirador. Eu queria dar um presente. Presente. Eu quero dar um Pelotas Fantástico especial pra vocês, que é o Cthulhu, que é uma criatura mitológica. Nossa! No Trapiche. Aqui é um print pra vocês de presente pelo convite maravilhoso que vocês nos deram. Olha aí! Só temos a é um agradecer. presente pra Vanguarda, então? É, pra vocês. Que maravilha! Sensacional. Em breve, quando eu fazer algum conteúdo meu, eu também vou mandar pra vocês, pessoal. Incrível! Lindo, muito obrigada. A gente fica super feliz. E assim, acho que vocês trouxeram questões bem relevantes. E nessa leveza, nessa alegria, assim, né? Foi muito bom. Que bom que gostaram. Foi um prazer também estar aqui, viu, gente? Foi muito bom mesmo. Eu com a Fernanda, a gente quer agradecer muito a Vanguarda por ter dado essa oportunidade pra gente. Principalmente, assim, foram muito abertos, muito queridos. Nossa, eu amo Pelotas. Eu queria também ter dito isso antes. Não tem muito tempo, mas eu quero dizer que Pelotas me acolheu muito e as pessoas de Pelotas me acolheram muito. Ai, que beleza. E isso é maravilhoso. Por isso que eu amo o povo gaúcho, eu amo ser artista e é isso. Eu tenho a agradecer duplamente, né? Porque a Vanguarda é carinhosa comigo, uma mimosa desde lá dos primórdios, lá do Pelotas, né? Então eu só tenho a agradecer novamente pela oportunidade de ouro que a gente teve de estar aqui, da gente ter mostrado nosso projetinho novo aí que tá por vir, né? E assim, muito obrigada assim, pelo acolhimento todo, como sempre, a comunidade de Pelotas sempre abraçando demais. Sim, as pessoas valorizam muito o local, né? Isso é fantástico. E com essa qualidade, como é que a gente não vai valorizar? Né, gurias? Parabéns aí. Obrigado por estar com a gente. Obrigada, Laerto, Larissa. Obrigado. Douglas. Obrigado, gurias. Valeu. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.